Bom, pessoal, bom dia. Vamos para a nossa primeira aulinha das ligações mesmo, ver os modelos e como é que funciona a mecânica da ligação. E a gente vai começar pela ligação iônica. A ligação iônica, pessoal, também é chamada de ligação eletrovalente. Tudo junto, tá? Ligação eletrovalente e ligação iônica. É a mesma coisa. O que é isso? É uma ligação, é uma interação entre dois átomos que vai ocorrer quando esses átomos tiverem valores muito diferentes, ou seja, discrepantes de eletronegatividade. Para que eu tenha valores muito diferentes de eletronegatividade, pessoal, eu preciso de um átomo que tenha um raio gigantesco. Olha o raio atômico dele, grandão. E preciso de um átomo que tenha um raio atômico pequenininho. Esse cara. Quem são os elementos da tabela periódica que tem esse raio atômico gigantesco? São os metais. Quem são os elementos que têm raio atômico pequenininho? São os ametais. Ah, professor, mas e os gases nobres? Não ligo. Né? Veio a primeira aulinha de ligação. Como esse cara tem um raio grande, pessoal, o valor de eletronegatividade dele é baixo. E esse cara com raio pequeno tem um valor de eletronegatividade alto. O que significa isso? Quando eu aproximo o átomo do outro, ó, tem elétron aqui e tem elétron aqui. Quando eu aproximar esses dois átomos do espaço, como esse cara é mais eletronegativo, ele vai puxar o elétron do outro átomo que é pouco eletronegativo. Então isso tudo é por quê? Porque esse cara tem eletronegatividade alta e esse cara tem eletronegatividade baixa. Então o cara que tem eletronegatividade baixa, ele acaba perdendo o elétron para o cara que tem eletronegatividade alta. Ou seja, sempre na ligação iônica, o metal ganha elétron, o ametal ganha elétron, justificativa, porque ele é muito eletronegativo, e o metal perde elétron, justificativa, porque ele é pouco eletronegativo. Então a palavra que define a ligação iônica é a doação. Doação do metal para o ametal. O metal vai perder e o ametal vai ganhar. Quando o metal perder, ele vai se tornar um cátion, que é um cara que tem excesso de carga positiva. E quando o ametal ganhar, ele vai se tornar um ânion, que é um cara que tem excesso de carga negativa. Bom, gente, você acabou de formar no espaço uma partícula positiva e aqui uma partícula negativa. Ó, vão representar o cátion e o ânion. O que acontece entre eles? Atração. É exatamente essa atração eletrostática que a gente chama de ligação iônica. Compreender? Então é o positivo atraindo o negativo, faz as duas bolas se conectarem no espaço, e é exatamente isso que a gente chama de ligação iônica. Para ficar... Isso aqui é a mecânica, tá, gente? Para ficar melhor, vamos pegar um exemplozinho que é entre o sódio e o cloro. A gente vai ver até nível de distribuição eletrônica. O sódio de número atômico 11 tem distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O cloro de número atômico 17 tem distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Opa. Galera, esse cara é metal. Família 1A. E esse cara é ametal. Então a gente já sabe que o sódio, ele tem 3 camadas e tem um raio gigantesco. Enquanto que o cloro também tem 3 camadas, mas ele tem um raio pequenininho. Eu sei que o metal, ele tem que perder elétron, camada de valência. E o ametal vai ganhar elétron na camada de valência. Então o elétron que tiver aqui, ele vai acabar vindo para cá. Que elétron é esse? É esse aqui, ó. Um elétron do 3s1. Esse elétron vai vir para cá, ó, na camada de valência desse cara, que era 3p5, e agora passa a ser 3p6. Quando eu fizer isso, gente, o sódio vira sódio mais 1, não vira? A distribuição eletrônica dele agora é 1s2, 2s2, 2p6. Isso aqui deixou de existir, porque ele perdeu o elétron. Olha a camada de valência nova dele aqui, ó. Ele tem quantos elétrons nela? 8. 2 mais 6, 8.
O cloro ganhou o elétron, Cl-1. Essa é a distribuição eletrônica nova dele. E essa é a nova camada de valência dele, 3s2, 3p6. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 8 elétrons. Os dois adequaram a regra do octeto. Compreenderam? E aí, pessoal, essa camada do cloro, do sódio deixa de existir, ele passa a ter só 2, enquanto o cloro fica com 3 também completo. Quando isso acontece, um acaba atraindo o outro e eles formam o composto NaCl, porque aqui é positivo e aqui é negativo. Sacaram? Uma forma de representar isso é a gente olhar na tabela periódica a família do sódio. O sódio é da família 1A, ele tem um elétron na camada de valência. E o cloro é da 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência. A gente já sabe que o cloro é ametal e ele tem que ganhar, o sódio é metal e ele tem que perder. Então a gente representa a doação através de uma setinha. Compreenderam, gente? Isso aqui é a mecânica da ligação. Ó. O sódio vai ficar mais 1, o cloro menos 1. Então eu posso representar assim, ó. O sódio perdeu um elétron e o cloro ganhou um elétron. Então ele ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz ele bolinha aqui pra gente ver qual que é. Ah, professor, mas o sódio não vai ficar com 8 elétrons na última camada? Vai, mas a gente não vai representar exatamente para mostrar que é ele que perde, o de cá que ganha. Foi um do sódio fazendo isso e um do cloro fazendo isso, por isso tem um 1zinho aqui embaixo. Essa aqui embaixo, pessoal, é chamada de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Aqui a gente tem a fórmula do composto. Na fórmula do composto, eu só quero saber quantos átomos estão envolvidos. Na fórmula de Lewis, eu vejo o elétron indo de um átomo para o outro. Vamos fazer mais um de Lewis, para ficar claro. Vou pegar até um enjoado. Mas antes, deixa eu mostrar um macete para vocês. Família 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 7A. Ah, professor, e a 4A? Ela vai tender a fazer outro tipo de ligação. Aqui, pessoal, a gente tem metal. E metal eu já vi aqui que ele perde. Então, ó, perde, perde e perde. Quem é da 1A perde um elétron, quem é da 2A perde 2 elétrons e quem é da 3A perde 3 elétrons para se estabilizar. Então, a gente está vendo aí a carguinha de cada uma das famílias. Quem é da 5, 6 e 7 é a metal. E quem é a metal ganha. Quem ganha fica negativo, quem ganha fica negativo, quem ganha fica negativo. Quem é da 5A ganha 3 para chegar a 8. 5 mais 3, 8. Quem é da 6A ganha 2 para chegar a 8. 6 mais 2, 8. E quem é da 7A ganha 1 para chegar a 8. Então, a gente viu a carguinha dela também. Que eu vou mostrar uma coisa aqui diferente. Então, vou pegar o exemplo alumínio e oxigênio. Alumínio é da família 3A. 3A ele vai perder. E o oxigênio é da 6A. 6A ele vai ganhar. Vou desenhar os 3 elétrons e vou desenhar os 6 elétrons. Pronto. O alumínio tem que perder os 3. E o alumínio e o oxigênio só pode ganhar 2. Então, ó. 1, 2. O oxigênio agora tem 8 elétrons. Só que o alumínio ainda precisa perder quantos? Precisa perder 1. Então, eu vou pegar outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Agora o alumínio está estável. Mas o oxigênio não. Ele está com 7. Então, eu vou pegar outro alumínio. Pronto. O oxigênio agora estável. Mas o alumínio não. Então, eu vou pegar outro oxigênio. Ah, professor, isso não acaba nunca? Acaba, pessoal. Acaba agora, ó. Pronto. Todo mundo está estável. Se a gente for desenhar essa fórmula, eu estou vendo que cada alumínio perdeu quantos elétrons? Perdeu 3 elétrons. Quantos alumínios perderam 3 elétrons? Foram 2 átomos de alumínio. Então, 2 aqui embaixo. Do outro lado, cada átomo de oxigênio, que já tinha 6 elétrons, ganhou quanto, gente? Ganhou 2. 1, 2. Ganhou 2. Põe o menos 2 ali em cima. E eu botei aqui bolinha para você ver os 2 elétrons. Lembrando, o alumínio perdeu, mas eu sei que na camada de valência dele agora tem quanto? 8. Eu só não estou representando. Quantos oxigênios ganharam 2 elétrons? Foram 3. Então,
Então a gente for ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons perdidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons ganhos. Essa é a fórmula de Lewis, tá bom? Ou então, pessoal, você poderia falar que você teve 2 alumínios perdendo para 3 oxigênios, né? Ou então, você podia fazer isso aqui, ó, alumínio e oxigênio. O alumínio nós falamos que é da família 3A, carga mais 3. O oxigênio é da 6A, carga menos 2. Para você descobrir a fórmula do composto sem ter que fazer isso tudo, e aí, professor, quando eu vou fazer um e quando eu vou fazer um? Se ele pedir fórmula do composto, você vai fazer isso aqui que eu estou fazendo agora. Se ele pedir fórmula eletrônica, você vai fazer isso tudo. Na fórmula do composto aqui, você vai pegar o 3, só o número, a carga não, e descer com ele para cá. E pegar o 2 e descer com ele para cá. As cargas não, tá, gente? Vai ficar L2, O3. Então, em vez de você fazer isso tudo para chegar aqui, você pode usar esse macete e vir direto para cá. Compreenderam? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido direitinho. Próxima aula, ligação metálica.